Olá, meus amigos queridos. Olha eu aqui. Meu nome é Sidney. Nós estamos gravando uma série de vídeos, pequenas preleções ou pequenas palestras a respeito do Evangelho segundo o enfoque espírita. São as máximas retiradas do Novo Testamento. Nada diferente da Bíblia, nada. Apenas um enfoque mais profundo do que Jesus queria dizer na época, mas não pôde dizer porque o povo da época não tinha o entendimento que nós temos hoje. E mesmo assim, ainda estamos aprendendo. Mas cabe a nós comentar como seres humanos. Somos seres gregários. Vivemos em comunidade. Temos que entender que todos nós dependemos um dos outros, em todos os sentidos. Por que existimos? Quem somos? Somos seres em evolução, sempre evoluindo à busca da perfeição. Somos uma inteligência procriadora que povoa o universo. Mas será que existe uma outra resposta mais adequada do que a da filosofia espírita? Será que existe? Porque essa filosofia é universal, cabe em qualquer doutrina religiosa. E que para que possa haver harmonia entre os seres desse plano, temos as leis que são civis, criadas pelos homens, para nos educar. E temos as leis que são naturais, as leis de Deus. As leis de Deus que são matemáticas. E para nos guiar nessa infinita tarefa, Mateus registrou o seguinte, fala de Jesus. Tendes aprendido que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, não resistires ao mal que vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. Se alguém quer demandar convosco para tomar a vossa túnica, abandonai-lhe também a vossa capa. Se alguém quer vos constranger fazendo andar 1000 passos com ele, fazei 2000 passos. Naquele tempo, Jesus cresceu em uma cultura moral que não condizia com a sua formação espiritual. Do outro lado, como um enviado de Deus para o nosso plano, a sua missão era trazer a boa nova. Ensinamentos que poderia para o futuro os seres desse planeta chegassem mais perto de uma harmonia espiritual. Uma renovação de costumes. O fato é que somos espíritos ainda muito atrasados no campo moral. E graças à filosofia espírita, cuja visão poderemos entender como uma visão universal, colocamos em observação o seguinte questionamento. Quem somos? O que estamos a fazer por aqui? De onde viemos? Para onde vamos retornar de uma vez que somos imortais, minha gente? Aqui onde vivemos é um campo de aprendizado. É um campo de provas, de reparações. O que quer dizer isso? Sendo um planeta de provas, os espíritos lotados aqui terão que descobrir por si mesmos um trabalho da busca da perfeição. Porque a dor exige isso.
Não vamos esquecer o que Jesus deixou patente. Sedes perfeito como o vosso Pai o é. Mas podemos usar a expressão assim: vamos trabalhar para cada dia ser melhor do que fomos ontem. É notório que não vamos ser um espírito mais perfeito do que aquele que nos criou. Isso é notório. Mas Jesus nos alertou com seus ensinamentos no campo educacional, no campo moral. Não religioso, campo moral. Ao atingirmos a perfeição, jamais poderemos levar em nossa alma contaminações, impurezas que temos hoje. O egoísmo, o orgulho, a intolerância, a soberba e outras tantas impurezas. Quando Jesus esteve entre nós, ele nos trouxe o caminho que deveremos trilhar rumo à perfeição. Qual o caminho? O da fraternidade, do amor entre os povos. Afinal de contas, o que seria de nós sem a presença do outro? O que iríamos aprender se cada um tem uma missão aqui na Terra a fazer? Nós aprendemos através do outro. Se Deus, nosso Criador, é perfeito, Ele é sábio, Ele nos deu a misericórdia enviando entre nós o espírito mais perfeito da constelação espiritual. Isso está no Livro dos Espíritos 625. A resposta à pergunta, para nos alertar. Ao conviver com os povos da terra, ele encontrou aqui leis primárias para um povo também de uma moral muito primária, muito sofrida. E quais eram as leis existentes a serem seguidas? A mosaica. As divinas eram os 10 mandamentos. E mais 400 ou 500 leis que Moisés, como legislador, colocou em movimento para o povo que ainda muito selvagem, vinha de uma cultura ainda com os vestígios e ressentimento da escravidão egípcias. E a lei de Moisés estimulava os homens ao perdão? Não. Na sua lei era destinada a espíritos ainda muito atrasados, endurecidos. Estimulava a vingança com a cultura de olho por olho, dente por dente. Era o toma lá da cá. Nas leis de Moisés, dava ao ofendido o direito da desforra proporcional à ofensa recebida, que nos faz pensar como nasceu o duelo. E o duelo, o qual temos notícia, era a desforra. Vencia o mais forte, mas não os que tinham mais razão. Mas que novos ensinamentos trouxe Jesus à humanidade? Jesus, com seu altíssimo poder espiritual, exemplificou a generosidade, o perdão, a mansidão, a tolerância, a paciência. E na presente humanidade, os espíritos aqui encarnados, ainda animados pelo câncer do egoísmo, pensar só em si próprio, pensar ser um maior do que o outro, nós não podemos assimilar esse tipo de vício. Pois ainda estamos ensaiando os 10 mandamentos. Ainda não conseguimos assimilar o segundo mandamento que Jesus deixou patente, que é a soma dos 10 mandamentos. Amai o próximo como a si mesmo. Aqui com o corpo material, ainda conservamos a ideia que somos imortais na matéria. Lê do engano. Pois não acordamos que estamos aqui de passagem.
Somos alunos desse plano, de matéria da que nada levamos, nem a roupa do corpo. Aqui, queira ou não queira, vivemos em tribos, em sociedades, todos um dependente dos outros. Estamos por aqui no campo de aprendizado, no desenvolvimento da intelectualidade cada vez mais. E o mais importante, o desenvolvimento moral, o respeito. E por sermos primário na questão da convivência, criamos a ideia que existem adversários. Não, é uma palavra muito forte para adversários. Vamos falar companheiros de jornada. Mas e por vezes nós transformamos e consideramos até como inimigos, o que jamais deveria acontecer perante os nossos companheiros de jornada. Como usualmente agem as pessoas em nossos dias quando recebem ofensas? Alguns chegam até a vivenciar o fato assim. Não leva o desaforo para casa. O que na prática, né, na altura que nós estamos nesse mundo conturbado, que isso significa? A falta de educação moral. Que por vezes não levamos nem a vida. E a vida na matéria é o maior capital que temos a conservar. É por isso que todos nós trabalhamos na conservação, no bem-estar, aqui na vida terrestre. Cada um dando o seu quinhão de entendimento. E assim notamos que um espírito vingativo retribuindo uma injúria com uma outra injúria ou ofensa, no seu estágio ele acredita que ele procede com justiça e quer fazer a sua justiça. Na sua visão, ele acredita que o mais corajoso é o mais espiritualizado. Lê do engano, né? Na ciência da espiritualidade, ainda nós não nos conscientizamos e nem acordamos para a realidade que Jesus deixou patente. O que se planta é o que se colhe. É a lei de ação e reação. Quando Jesus disse, na casa do meu Pai existem muitas moradas, o que ele quis dizer? O que ele quis nos dar a entender? Que somos imortais. Que poderemos ter outras moradas além daqui. Outros planos de vida, melhores ou piores do que aqui. O que precisamos é nos preparar para situações melhores, para planos melhores. Jesus não veio aqui praticar turismo. Veio para nos dar a ciência da imortalidade da alma, para nos incentivar que no fundo do túnel que pensamos haver, existe um recomeço, uma vida futura, a verdadeira vida. E somente a fé na vida futura e na justiça de Deus pode nos dar forças para suportar com paciência os golpes, os conflitos desferidos na presente vida e acreditar que tudo aqui é passageiro. Tudo passa. Cada um de nós somos seres únicos, que trazemos do passado toda uma questão a ser desmembrada. Principalmente características de um sentimento contaminado pelo orgulho, pai de todos os outros vícios da alma em trânsito. Vícios próprios dos seres em evolução. Nós somos seres únicos, há de se colocar em evidência que cada um tem uma personalidade única. E o orgulho em defesa do seu existencialismo deixa-nos contaminados com um só pensamento. Ponto de honra.
ponto de orgulho, eu digo. Dá ao homem uma atmosfera sombria na exaltação da sua personalidade. Leva o homem a ser, nesse estágio natural que todos nós estamos, ser intolerante, impaciente, soberbo. Leva o homem a retribuir injúria pela injúria, insulto por insulto, uma troca de acusações que para ele parece ser justiça. O que na verdade são paixões, doenças morais, olho por olho, dente por dente, tradição primária dos homens das cavernas. Cristo veio e disse: deveremos retribuir o mal com o bem. Ainda mais, não resistir o mal que querem nos fazer. Se alguém bater sobre uma face, apresentar-lhe a outra. Por orgulho, a outra face que Jesus menciona é a do bem e não do orgulho, da tolerância, do perdão, da humildade, da aceitação, da concórdia. Para a maioria, essa máxima representa o quê? Se eu não defender a minha honra, sou um covarde. Então a pessoa não tem coragem de suportar insultos. E como resultado, a vingança sempre será uma forma de reagir em palavras ou em atos corporais em defesa do seu ponto de honra, o seu câncer orgulhoso. Em que consiste a vingança? É uma manifestação da falta de amor, decorrente ao atraso moral. E o atraso moral contraria a lei de Deus, de uma vez que Deus é a perfeição. Se vivemos e convivemos em sociedade, precisamos um dos outros, em todos os sentidos, a palavra adversário pode ser até aceitável. Companheiro de jornada, é mais certo. Mas o sentimento de inimigos, não. Como adversário, companheiro de jornada, poderemos entender de estar em campos opostos e cada um defender suas ideias, dialogar sem se tornar inimigos. Pois dialogando vamos aprendendo a respeitar a ideia dos outros, claro, sem desprezar a nossa. Por que usar a vingança? Qual o sentido desse ato? Porque a vingança é a manifestação de um coração ressentido pelo ódio. E o ódio fere e guarda mágoa no coração de quem assim se sente. A mágoa é contrária à lei da perfeição de Deus. Jamais um espírito perfeito pode ter o sentimento de ódio ou de mágoa. Jesus nos aconselhou a perdoar 70 vezes 7. E nesse caso precisamos entender que não devemos ter inimigos, e sim aprender a amar aquele que pensamos ser nossos inimigos. E os nossos inimigos, que pensamos ter, está no nosso caderno de eleição. É certo que ninguém consegue conviver e viver amorosamente abraçado com os nossos inimigos, declarado. É uma lei da física. Mas podemos nos comportar de uma maneira diferente, com resignação, lembrar dos ensinamentos do mestre, colocando em prática, porque temos uma vida futura. Não podemos levar inimigos para a espiritualidade. Porque um inimigo na espiritualidade, quando vai primeiro do que nós, ele causa-nos estragos através da obsessão.
E conforme parte de uma mensagem psicografada de um espírito por nome Francisco Xavier, em Bordeaux, na França, em 1861, ele diz o seguinte: por sermos orgulhosos, homens do mundo, achamos que defendendo o nosso ponto de honra, nós estamos crescendo como espírito. Não, diz ele. Quando nós lembramos que devemos perdoar, é a caridade em movimento, é a conduta que devem ter os homens. E eles se conformarão com seus atos, com palavras, né? Com palavras positivas. Não façai aos outros o que quiser que vos façam. Assim, desaparecerão todas as causas e conflitos, duelos e guerra entre os povos. O homem do mundo, o homem feliz, por vezes, por uma palavra ofensiva ou por uma coisa fútil, joga a vida que lhe vem de Deus sem necessidade por caminhos tortuosos, impedindo o caminho rumo ao progresso. Diz esse Espírito assim. A justiça só compete a Deus. E ainda tudo dentro das leis naturais. De ação e reação. Porque o nosso Criador é a perfeição. É a inteligência e causa primeira de todas as coisas. Por quê? Ele não nega aos seus filhos, da sua natureza criativa, nada que venha restringir em benefício o crescimento de todos. Se o homem, em sua natureza de ser, é mau ou bom, recebe as mesmas benesses de Deus. Todos têm a mesma assistência. No ar que respira, no sol que brilha, na chuva que cai, no vento que sopra. Enfim, somos todos tratados de acordo com as nossas necessidades e merecimentos. E para arrematar esta preleção, vamos a uma história verídica que Chico Xavier nos contou. Diz ele que certa vez um senhor muito apreensivo, carente, com muitos conflitos, procurou para uma orientação. Qual era a queixa? A queixa, para Chico, ele dizia o seguinte: Chico, eu tenho um vizinho que anda defamando minha família no bairro. Eu estou com vontade de tirar a vida dele, já comprei até uma arma. Chico ficou admirado, entristecido, um tamanho sentimento vingativo daquele irmão em sofrimento. Mas naquele dia próprio, era um dia de trabalho à noite. Como o Chico era acostumado a fazer, recebia as pessoas carentes, buscando cura, à espera de uma psicografia. E Chico era considerado, mediunicamente, o pombo correio do espaço. Bom, esse homem ficou para o trabalho naquele dia. E no final do trabalho, resumindo toda a história, Chico lhe entregou uma psicografia vinda de Bezerra de Menezes. Ansioso, Chico deu em mãos a mensagem que dizia para aquele homem: tolerância, tolerância, tolerância. E ele questionou Chico: mas só isso, Chico? É o que o Espírito tem a dizer para você. O nosso irmão maior tem a dizer para você. Pois bem, resumindo, esse homem começou a comparecer através dos meses, semanas a fios,
E ele foi apaziguando as suas ideias. Até que um dia ele saindo de casa para ir para o centro, ao passar em frente da casa desse irmão que ele considerava um inimigo, ele viu um burburinho. E ao encontrar com um senhor na rua, amigo dele, ele questionou o que houve naquela casa, o que está acontecendo. Esse senhor disse assim: olha, você não sabe não? Seu José morreu de repente. E seu José era o homem que ele queria tirar a vida. Ele ficou um tanto desconcertado, mas no fundo feliz. E ao chegar ao centro espírita, procurou Chico, abraçou, beijou Chico e ficou muito agradecido a Chico por não ter tirado a vida do seu vizinho. Porque já pensou, Chico, se eu tivesse tirado a vida do meu vizinho, o que teria acontecido? Então essa história nos traz a uma reflexão muito profunda em diversas situações que deveremos usar a tolerância para os nossos companheiros de jornada, a quem nós consideramos adversários ou inimigos. Poderemos usar a prece, entrar em contato com o mundo maior, ou então com o mundo espiritual. Nós temos os nossos protetores, nós temos anjos de guarda, nós temos aqueles irmãos que nos favorecem quando nós queremos usar a prece a favor e benefício do bem. E assim não vamos esquecer, jamais. Jamais deveremos ter inimigos, só amigos. Só amigos. É claro que nós não vamos abraçar a todos como os verdadeiros amigos, mas nós não podemos ter essa nódoa em nosso campo espiritual. E assim, eu sou grato àqueles que escutam os meus vídeos e peço a todos, compartilhem. É muito bom a gente conversar a respeito dos ensinamentos de Jesus. É sempre bom. É sempre saudável lembrar de Jesus, o nosso Jesus de Nazaré e seus ensinamentos. Então, meu muito obrigado e a minha gratidão a todos.